Ok. Então, aqui a nossa primeira pergunta é: o que seria de fato um relato pessoal? O que consistiria nesse gênero textual? Então, meus alunos, o que a gente pode falar sobre isso? Que é algo muito parecido até com o nosso diário, lembra? Muitos até têm ainda, de repente, né, os diários, que é aquele meio do gênero que você vai contar seu dia a dia, vai contar suas emoções e tudo mais, né? Mas aqui o relato pessoal, essa modalidade, ela vai apresentar essa narração sobre um fato ou um acontecimento. É claro que quando você for de fato narrar algo muito pessoal, você vai ter que ter esse cuidado de, não, isso aqui eu vou conseguir escrever, porque foi o que mais de fato me marcou, porque é uma experiência realmente muito bacana, porque você vai precisar ser o autor da história, ao mesmo tempo você vai ser o quê? O personagem, né? Então você vai escolher algo marcante na sua vida. E nesse tipo de texto a gente vai poder sentir o quê? De fato aquilo que você viveu a partir da sua história. Seja ela escrita, seja ela narrada. Tudo bem? Então, esse relato pessoal vai apresentar um tempo, vai apresentar sim um espaço bem definido, porque esse protagonista da história, que é você, tem aí total domínio sobre o que você vai falar, certo? Então ele vai poder ser descritivo, com a descrição de um local, do personagem, dos objetos, certo? Então você vai poder aí intensificar qualquer informação que você desejar. A partir de toda a sua história, você vai ressaltar aquilo que você de fato quer que o ouvinte entenda, que o ouvinte de fato receba. Então você pode, a partir da sua história, fazer algo reflexivo ou algo que você realmente quer externar, né? Que você quer de fato compartilhar com outras pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós passamos para as principais características, que nós também trabalhamos em sala, já revisamos, mas nós vamos relembrar isso novamente. As principais características do relato pessoal vão ser textos narrados em primeira pessoa. Claro, se eu estou falando da minha história, eu vou contar no meu momento, então eu posso falar sim de mim dentro da história. Então eu posso utilizar aí os meus verbos no presente, tá? Narrado em primeira pessoa. Nos verbos do presente é uma grande parte do pretérito passado, porque você vai falar, por exemplo, de algo que você está vivenciando ou algo que você já viveu. Então você vai poder ter essa liberdade de falar momentos no presente, momentos no passado. Experiências, caráter subjetivo, claro, porque aí você vai lidar com as suas emoções, com as suas reflexões, né, com seus pontos de vista, caso você queira colocar na sua história. As experiências pessoais são fundamentais aí, porque é um relato pessoal. O próprio gênero já vai indicar para você que é um relato o quê? Pessoal, né? A presença do emissor e receptor. Aí você pode falar, no caso, no ponto de vista de narrador, né? E da pessoa, claro, que está recebendo todo esse seu gênero bem trabalhado aí com as suas experiências pessoais, tá bom? Aí dentro do nosso texto, dentro das nossas aulas com as nossas apostilas, nós falamos sobre o texto Meu Enem Afetivo, certo? Que eu até coloquei para vocês a imagem, que é bem parecido com o que está no nosso material. Então a gente vai precisar relembrar que essa modalidade aí vai apresentar uma narração sobre um fato ou um acontecimento, sim? Sim. Marcante de vida de uma pessoa. E nesse tipo de texto, a gente vai ser o quê? Possibilitado a sentir essas emoções, esses sentimentos expressados aí pelo nosso narrador. Então, dentro do nosso texto sobre o meu harém afetivo, ele vai fazer passagens pelo texto e vai falar um pouco da experiência dele. Então, eu coloquei para vocês. A vida não me deu irmãs. Eu me criei apenas com o irmão mais moço. Meu pai era militar e minha mãe, filha de militar. Uma mulher carinhosa e dedicada, mas muito contida em gestos e expressões. Assim cresci num ambiente onde a presença da mulher era muito discreta. Nossa casa tinha uma aparência sombria e austera.
uma casa masculina, com certeza. Então ele vai passar para você aí informação de como era a convivência na família dele, qual era o perfil da família dele. Ó, ele vai falar aí que ele não teve o quê? Irmãs. Então ele conviveu o quê? Com apenas um irmão mais novo. O pai dele tinha o quê como postura? Era um cara mais rígido, né? Um pai mais severo. Mas como é que a senhora sabe disso? Porque ele falou aí que era o quê? Era militar. E a mãe dele era o quê? Filha de militar também. Sim? Entendi. Porque essa imagem do militar passa pra gente de uma pessoa mais séria. O que seria mais contida? Não era aquela realmente de expressar muitos sentimentos, de ser muito amorosa, de ficar abraçando, de ficar beijando, né assim? Então ele vai dizer como de fato esse ambiente dentro da casa dele, da família dele, se apresentava. Então é possível perceber por esse trecho do texto que ele está falando de fato de como era a convivência dele em família, né? Ó, a casa dele parecia sombria, uma casa masculina, com certeza. Então não tinha aqueles floreios, né? De uma casa, de uma família alegre, sentimental, que seja o quê? Ali o tempo todo mais próxima, que trocam mais questões de carinho, né? Não. Mais à frente, que está no material de vocês, que vocês podem de fato acompanhar, ele vai falar que ele sempre invejou os amigos, que tinham irmãs, aquelas pessoas tão diferentes, que passavam horas diante do espelho, que mordiam os lábios para que eles ficassem vermelhos como maçãs maduras. Então ele vai falar aí algumas experiências de fato que ele sentia falta dentro da família dele. Então ele vai falar sobre algumas experiências, ele vai falar sobre a conversa com uma borboleta, ele vai também situar que ele tinha certeza que um belo dia a maldição de não poder me comunicar com o sexo oposto ia acabar, ou seja, ele tinha uma dificuldade de comunicação com as meninas, né? Então ele chama isso de maldição. Então foi quando comecei a escrever poesia, eu enchi os cadernos e mais cadernos diversos. Então a gente consegue perceber que ele é um menino sensível, que ele se abre para essas questões literárias, né? Então como é que ele realmente conseguiu chegar às meninas? Escrevendo poemas, escrevendo poesias. Ou seja, sendo mais o quê? Sentimental, sendo mais sensível. Então a menina que ele se comunicava também o amava, mas alguma coisa não deixava que os dois se integrassem. Então ele vai falar sobre essa experiência, sobre esse contato com o outro. Tia, não entendi. Então a história vai falar sobre um contato de menino e menina? Não. Ele quer te especificar, ele quer te passar que dentro da família dele todos os sentimentos eram um pouco mais contidos e que para ele se libertar, para que ele pudesse se comunicar com os outros, sentir mais segurança, ele se utilizou dessa ferramenta, né, da escrita de poemas, de poesias, porque ele conseguia ser sensível a isso. Então, a partir daí, ele conseguiu conhecer uma outra pessoa que também gostava das mesmas coisas que ele. Então, aí ele foi conseguir o quê? E isso se expressar, né, colocar aí os seus sentimentos. Então, eu mostrava esses poemas para algumas irmãs de amigos meus, e eu tinha vontade de morrer. Quando eu ler o meu poema, a garota dizia apenas lindo. Ah, se alguém fizesse um poema desses inspirados em mim. Então, aí você consegue perceber que ele realmente colocava sem medo todo aquele relato daquilo que ele sentia. O medo, a vergonha, né? Como ele conseguia enxergar a família, como ele conseguia enxergar aí o formato de como eles se comunicavam, de como as coisas se apresentavam. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá falar sobre um quadro importante sobre esse gênero. Ok, então as características retiradas de uma história, por exemplo. O que é importante a gente começar a situar? Quem relata a história, quem é de fato esse narrador, não é? Qual é o objetivo da história? Todo e qualquer texto você precisa ter uma objetividade. Qual o seu interesse? Qual o seu objetivo a partir da escrita desse texto?
qual é aí a faixa etária, qual é o público-alvo que você quer alcançar, não é verdade? Onde poderia ser publicada, vendida ou distribuída a história. Como a gente está falando aí de uma história que faz referência, de fato, a um gênero pessoal, a uma história pessoal, é claro que você pode aí, daqui a uns anos, né, publicar a sua história. Olha que lindo. Você vai publicar e sim você vai poder me dizer onde ela poderia ser publicada, ou vendida, ou distribuída. Sim ou não? Sim. Então, ó, o tempo predominantemente vai ser sempre o presente, né? Por exemplo, como em Me Lembro que ficava imaginando que o tempo em que os fatos narrados acontecem. Aí eu estou falando de tempo. Eu estou especificando aí que é no presente ou no passado. Me lembro que ficava. Ou lembro, eu estou falando em primeira pessoa, certo? Perfeito. Então, esse uso do presente vai revelar que, de fato, está sendo feito no tempo atual pelo autor do texto. Quem é o autor do texto? Você lembra por quem é o texto? Lembra? Nós estamos falando de um texto sobre Paulo Leminski, né? Que é um texto super bacana, vale a pena realmente relembrar, ler todo de novo, para que a gente possa realmente situar e fazer as nossas anotações, certo? Então, nós temos o tempo predominante, nós já falamos. É necessário, de fato, que o narrador descreva detalhadamente, né? Quem relata a história é o narrador. Mas como se fala de um relato pessoal, eu preciso detalhar a história para que o meu leitor entenda, consiga, de fato, compreender o que ele quer passar, tá bom? Esses marcadores temporais, nesses gêneros, histórias contadas poderiam acontecer em qualquer época do passado? Com certeza. Presente ou passado, vai depender muito do que você quer ou aquilo que você quer expressar na sua história. Então, assim, relembrando a nossa experiência dentro de sala de aula, que eu volto a dizer que foi incrível, incrível mesmo. Cada um contando o seu relato, cada um contando aquilo que gostaria de compartilhar conosco. A gente acaba crescendo, né? Nessas experiências. Eu não pude contar a minha história para vocês, porque, claro, a titia aqui quase não chora, então não conseguiria de fato chegar até o final, mas eu prometo, quando a gente voltar, a gente termina e eu conto um pouquinho de um relato da minha vida. Mas é muito importante porque cada um tem o seu jeito, a sua história, e mesmo assim nós conseguimos perceber que a cada história escolhida por cada um de nós mostra muito do que nós somos, das experiências vividas, das lições, também das dores, né? Teve muitos choros, muitas emoções. Foi uma experiência realmente que eu nunca vou esquecer. Foi incrível. Então, meus amores, é isso. Relato pessoal, nossa primeira avaliação é isso. Eu tenho certeza que vocês vão simplesmente arrasar, porque não é um tema difícil, vocês entenderam bem. Nós fizemos isso em sala, né? Eu vou dar algumas informações no outro slide para vocês. E é isso, tá? Beijo, vamos lá pro outro. Importantíssimo. Nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos em sala, aquilo que nós revisamos hoje. É claro que nós estamos em um outro formato, né? Mas eu tenho total confiança em vocês, eu tenho certeza que vocês também. Vocês vão fazer da melhor forma, vocês sabem o assunto e vai dar tudo certo. Claro que é muito, muito importante que você faça a prova com atenção, que você respire fundo, se prepare para fazer essa prova, né? Acosta um bom café, fique com as suas coisas todas organizadinhas para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Então estuda, faz a prova com bastante atenção, vai confiante. Estudou, não estudou? Então tá tudo certo. Eu confio em você e logo, logo, na próxima semana a gente já faz a nossa provinha. Beijo grande, com muitas saudades. Até a próxima.